e que Ele nos dá vitória. E nessa noite, queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus ministrou na minha vida e que tranquilizou o meu coração, que trouxe paz ao meu coração. Lembro de algo que Deus disse a mim naquela semana: quanto mais escuro fica, mais perto está do sol nascer. Quanto mais as dores de parto se agravam, mais perto está da mamãe se alegrar com a criança que irá nascer. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler Marcos 4, 35. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: passamos para o outro lado da margem. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte temporal de ventos, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que é que vocês estão com tanto medo? Ainda não tendes fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, esse texto ele fala sobre tempestade. Todos nós sabemos o que é tempestade, o significado natural e espiritual de uma tempestade. Nessa noite eu quero trazer para vocês uma palavra. Embora nós vamos falar de tempestade, de tribulações, de situações difíceis, mas eu quero trazer para você uma palavra de consolo, uma palavra de paz, porque no meio da tempestade, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele se levanta para trazer sobre nós completa bonança. Ele se levanta para trazer sobre as nossas vidas renovo, quietude, paz. As tempestades, elas existem e elas são inevitáveis. As tempestades, ela vem para o jovem, ela vem também para os velhos, como também elas vêm para as crianças. As tempestades da vida, ela vem para o doutor e ela também vem para o analfabeto. Ela vem para aquele que não tem nenhum recurso financeiro, mas ela também bate na porta daquele que tem milhões. As tempestades, ela não escolhe condição financeira, ela não escolhe idade, ela não escolhe raça, cor, ela não escolhe se as pessoas têm títulos ou não. Ela simplesmente vem sobre a nossa vida. Porque as tempestades, uma das qualidades da tempestade é que elas são inevitáveis. E elas vêm sobre as nossas vidas e transtornam a nossa vida. É um acidente traumático, é um luto doloroso, é uma enfermidade grave, é um divórcio,
que chega na família. As tempestades são assim. Elas chegam sem dar recado. Elas chegam nas nossas vidas e transtornam as nossas vidas. Assim como elas vieram sobre a vida dos apóstolos. Assim como elas vieram sobre as vidas dos discípulos. Porque as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Mas as tempestades, elas não são apenas inevitáveis. Elas também chegam na nossa vida de forma inesperada, de forma imprescindível. Elas chegam sem dar recado. Elas chegam sem mandar uma mensagem no nosso telefone, dizendo estou chegando. Elas chegam sem dar aviso prévio. Elas chegam e colocam a nossa vida de cabeça para baixo. Imagina aquela pessoa que vai ao hospital para fazer um exame de rotina. E ele sai de lá com a notícia de que ele está com uma enfermidade grave. Imagina aquele casamento que nós admiramos. 10 anos de estabilidade. Um casamento estruturado. Uma família bonita. Mas de repente um fato acontece. Uma situação acontece. Uma traição acontece. E fere, machuca, dói. As tempestades, elas são inesperadas. Nós não estamos agendados com a tribulação. Nós não estamos agendados com a crise. Nós não estamos programados com a tempestade. Se você observar o texto, quando os discípulos entraram no barco para fazer a viagem, não havia sinal de vento, não havia tempestade. Mas no decorrer do trajeto, a Bíblia diz que veio-se um grande temporal de vento. Veio-se uma grande tempestade de vento. E o barco quase foi a pique. O barco começaram a encher de água. O coração dos discípulos ficaram apavorados, porque eles não estavam agendados com aquela tempestade. Eles não estavam esperando aquela tempestade. Eles não estavam programados com aquela situação. Mas as tempestades da nossa vida, elas não são apenas inevitáveis ou imprescindíveis, inesperadas. Elas também são incontroláveis. Elas são incontroláveis. Quando as tempestades, elas vêm sobre a nossa vida, muitas vezes nós não temos domínio sobre a situação. Nós não temos controle sobre a situação. Os discípulos, eles conheciam o mar da Galileia. Muitos deles eram pescadores. Ali era o seu habitat. Ali era o lugar mais doméstico dos discípulos de Jesus. Ali era o lugar mais conhecido, mais natural para os discípulos de Jesus. Eles conheciam aquele lugar metro por metro, palmo por palmo. Eles sabiam lugares onde estavam os peixes. Eles estavam domesticados com aquele lugar. Mas quando a crise veio, quando a tempestade veio, quando o vento soprou forte, eles tentaram administrar a situação. Eles tentaram remar. Eles tentaram administrar o barco. Eles tentaram resolver aquela situação, mas a situação saiu do controle dos discípulos. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam prestes a morrer. Simplesmente porque eles não conseguiram administrar aquela situação. Na nossa vida, muitas vezes, nós nos encontramos em situações assim, em que nós tentamos administrar a crise, tentamos administrar o problema, tentamos resolver a situação, nós tentamos trazer equilíbrio, mas tudo foge do nosso controle. A situação se torna inadministrável.
a Roma.